Eu, o Tibério falou de eu falar primeiro, então eu vou dar um panorama, uma geral, uma revisão rigorosa de tudo que nós fizemos, do campo democrático, a esquerda democrática fez, do primeiro mandato de Fernando Henrique até hoje, para ver como é que a gente chegou a esse fracasso espetacular em 2018. E nisso aí, claro, o ideal seria que, eu falo, que os partidos fizessem uma psicanálise selvagem, que é, para usar a expressão que Glauber gostava muito, a expressão de Freud. Mas isso não vai acontecer. Nenhum partido vai fazer essa revisão rigorosa. O campo democrático, no seu conjunto, vai ter que fazer isso. De outra parte, para que essa guinada se realize, a gente precisa repensar a sociedade brasileira em profundidade. Não sei até onde vocês viram. Hoje nós estamos dilacerando Não, ainda não. polarizações. Bom dia. Bom dia. Nós sempre tivemos polarizações na história do Brasil, mas, vamos dizer, polarizações conviviais, por exemplo. Começou. Atritos entre a Igreja Católica e o Candomblé, ou entre adversários políticos. São polarizações que se davam dentro do espaço do convívio. Hoje, não. Hoje, as polarizações que estão reinando na sociedade brasileira são polarizações excludentes. Não são, não há, elas não coexistem pacificamente em espaços de convívio. Na verdade, um quer banir o outro do horizonte nacional. Você vê isso, eu falei do campo religioso, por exemplo, da Igreja Católica e do Candomblé. Sempre foi convivial, mas já a postura evangélica, a polarização evangélica, tudo hoje está regido no Brasil sob esse signo de nós contra eles. A polarização evangélica não é destruir, ver o campo religioso não como espaço de convívio, mas como campo de batalha. Esse nós contra eles triunfou em todas essas polarizações que a gente está vendo hoje no Brasil. E é curioso a gente pegar isso do início, porque esse nós contra eles foi fixado, de fato, assim, de uma forma ostensiva, na campanha de Lula de 2006. Você tinha tido o mensalão e, para tentar a reeleição de Lula, a coisa foi radicalizar e dividir o país. Essa foi uma decisão da cúpula do partido com a cúpula do marketing. Dividir o país em nós e eles. Claro que, nesse caso aí do PT, porque isso não tinha na campanha de 2002. 2002 era Lulinha, Paz e Amor. 2006 é que entra o Lula do nós contra eles. Embora um nós de ímã muito complacente, porque entra a velha oligarquia política, a burguesia da construção civil, etc, etc. Agora, essa coisa do nós e eles vai dividindo o tempo inteiro tudo. E esse momento que eu falo de para recuperar, para superar isso, a gente vai ter que repensar o Brasil e reimaginar a nação. Eu falo isso como uma coisa assim, porque uma nação, o Renan já falava isso, uma nação é um plebiscito diário. Uma nação você é uma comunidade imaginada, para usar a expressão do Anderson, e já que é uma comunidade imaginada, ela está em processo permanente de transformação. Agora, a gente tem que saber para que direção a gente está andando, porque as direções que estão sendo dadas, as receitas que estão sendo dadas nesse momento, estão nos levando para o abismo, estão nos levando para situações muito, muito complicadas. De outra parte, logo também eu estava me preocupando com nação, quando todo mundo fica falando que estamos assistindo à falência, ao fim da nação e do Estado-nação, e isso é um papo furado. Na verdade, a gente tem assistido nessas últimas décadas a um ressurgimento muito forte, nesse último meio século, um ressurgimento enorme das nações e a própria emergência de novas nações. A desintegração da União Soviética gerou uma série de novas nações. Hoje você vê
referenciais históricos poderosos de reconstrução nacional. Você vê na China, é fácil ver a relação de Xi Jinping com a China imperial confuciana, é fácil ver Putin tentando refazer o Império Russo com ele no papel de czar. Você vê mesmo Erdogan na Turquia, pensando a Turquia hoje, reimaginando a Turquia como uma revanche histórica do Império Otomano, e sob o signo da resistência nacionalista do Kemal Atatürk, por exemplo. E assim ela avançando sobre a Síria, assim como Israel anexou a Cisjordânia, a Rússia anexou a Crimeia, a Turquia avança sobre a Síria e a Líbia na pauta de antigos protetorados do Império Otomano. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse negócio de nação, globalização não acabou com nada disso, nem ameaça acabar tão cedo. E outra coisa, essa é uma conversa europeia. Embora a União Europeia tenha assistido à deserção da Grã-Bretanha, agora é uma conversa europeia e a Europa não é o futuro do mundo. Se você for falar de solução da nação nos Estados Unidos, no Japão, na China, as pessoas riem. Bom, então isso é uma coisa geral, e daí eu vou entrando nessa coisa de tentar, o livro é uma tentativa de dar uma contribuição limitada, breve, a esse debate, a essa discussão, a esse repensamento do Brasil e do caminho da reimaginação da nação. Então, eu tenho um índice aqui que eu posso resumir um pouco, né? Que eu pego várias noções de nação, como surgiu a formação do povo brasileiro, que é anterior à nação. Nós vamos ter esse povo já se definindo como tal e se identificando como diferente de Portugal, diferente da África, diferente dos índios. Isso já é claro no século XVIII. E dando uns cortes na história do Brasil para recuperar grandezas nacionais. Porque hoje, com o processo de avacalhação, como eu chamei, da experiência nacional brasileira a partir da década de 50, quando se forma uma nova história oficial do Brasil, depois disso, só os reacionários podem reconhecer grandezas nacionais brasileiras. Nós não. Nós ficamos proibidos disso. Nós não podemos reconhecer nenhum êxito, nenhum sucesso, nada na história nacional depois dessa nova história oficial que nasce na década de 70, que é, na verdade, a velha história oficial de Weinhagen e do IBGE com sinais algébricos trocados. Weinhagen celebrava a colonização lusitana, a nova história trata os portugueses como malfeitores, assassinos, etc. Inverteu os sinais algébricos, ou seja, substituiu mentiras antigas por mentiras novas. Não avançou em nada numa leitura serena e profunda das realidades brasileiras. E é isso uma coisa que nós temos que fazer. Eu tento, em alguns momentos, né? Falo da grandeza da construção nacional, desculpa a identidade brasileira, a formação da língua portuguesa do Brasil e essa coisa de como se construiu aqui um espaço continental monolinguístico. Todas essas realizações e também criticando coisas que eu acho que hoje destroem, para lembrar a expressão que Tibério gosta, a nossa comunhão de destino, comunhão nacional de destino. Daí eu vou falar da velha história oficial do Brasil, da nova história oficial, vou discutir o mito do genocídio dos índios, que foi uma das pedras de toque dessa nova história oficial, foi dizer que os índios no Brasil tinham sido submetidos a uma guerra de extermínio. Isso nunca existiu. Isso já está muito claro em Caio Prado Júnior. Caio Prado faz a distinção que dos Estados Unidos, a colonização norte-americana foi os índios estão fora disso aqui. Não tem nenhuma coisa de assimilação. Tem uma coisa de nação inimiga. A colonização portuguesa, desde o regimento de Tomé de Souza, que ele traz, o regimento que Dom João III dá a ele, que ele vem em 1549, o Diretório de Pombalino no século XVIII, os projetos de Zé Bonifácio na Constituinte de 1824. Tudo isso
em todos esses momentos, a visão predominante, a política predominante do Império Português não é exterminar os índios, é assimilar os índios. Isso é o contrário até também de uma coisa espanhola. Na América Espanhola, as cidades, a determinação é a seguinte: constrói primeiro a cidade, aquela cidade em grelha, já segundo o urbanismo renascentista. Constrói primeiro a cidade, só depois dela pronta deixa os índios entrar. No Brasil é o contrário. Os índios são convocados para construir a capital da América Portuguesa e ficam nela. A política sempre foi de assimilação, de incorporação. Pombal chega a premiar brancos que se casem com índios. Quer dizer, isso não pode ser tratado como genocídio. A gente tem que ter definições básicas. Genocídio é guerra de limpeza étnica, é eliminar uma raça da face da terra. Isso, você olhar a política portuguesa, nós não temos em momento algum. Você pega a Casa da Torre, que é acusada, por exemplo, de exterminar índios. A Casa da Torre era uma casa indígena. O Garcia Dávila era casado com uma tupinambá, canibal, chamada Francisca, no batismo católico. As expedições de guerra da Casa da Torre contra índios são com seus tupinambás aliados contra tupinambás inimigos. Porque há uma divisão que a gente pouco pensa dos grupos indígenas no Brasil. Porque até a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro e do Maranhão, não estava decidido se o Brasil seria português ou francês. O rei da França, inclusive Francisco I, debochava da bula papal que dividia o mundo entre o Novo Mundo com o Tratado de Tordesilhas. O Francisco I dizia: eu quero que o Papa me mostre a cláusula do Testamento de Adão que divide o mundo entre portugueses e espanhóis. E eles entraram para ocupar o Brasil. Tentaram o Rio de Janeiro, a França Antártica, tentaram o Maranhão. Então, e os índios brasileiros, nessa altura, um grande grupo tupi, um grupo expansionista, que tinha ocupado recentemente o litoral brasileiro, chacinando e expulsando do litoral, jogando para os sertões outros grupos indígenas. É assim que os tupinaés expulsam os quinimurés da Baía de Todos os Santos. Os tupinambás depois expulsam os tupinambés. Então, essa coisa indígena é muito complexa e a gente tem que ler os textos. O Diretório de Pombal, ele põe missão séria a quem tomar a terra indígena. E Mendes Sá foi um cara que a política portuguesa muito bem definida: guerra aos índios inimigos e terra e técnicas para os índios aliados. Isso vem de Tomé de Souza ao Brasil já independente, no projeto de Zé Bonifácio. E depois, tudo isso vai ser herdado na política indigenista do Cândido Mariano, do general Rondon. Bom, mas aí se eu for ficar falando, eu vou me alongar muito. Então, vou dizer só os tópicos. Assim. Eu falo muito do abolicionismo, do movimento abolicionista, que é um momento, uma luta democrática que se arrastou por décadas, é o momento da maior coalização de classes e cores que já aconteceu em toda a história brasileira, e, inclusive, dos jangadeiros do Ceará a membros da elite senhorial, como Nabuco, e que tinha na linha de frente, dos seus 5 principais líderes, 3 eram negros, que era o Luiz Gama, o André Rebouças e José do Patrocínio. Essa história toda tem sido destruída, jogada no lixo. Não se pode nem falar mais na abolição. Agora, quando você pensa, celebra a revolta dos malês e condena o 13 de maio. Acontece que a revolta dos malês, entre os seus projetos, estava de escravizar os mulatos e fuzilar os brancos. E o 13 de maio era abolindo a escravidão. Então, não pode chegar a esse ponto de jogar a história no lixo, desconhecendo ainda mais os movimentos racialistas neonegros, jogando no lixo a história dos ancestrais negros, como Luiz Gama e como André Rebouças. Falo dessa mania também, faço uma análise dessa mania que os brasileiros, eu falo que o Brasil, a sociedade brasileira é bipolar.
Ela vai da euforia à depressão numa fração de segundo. E tem uma mania de toda vez que ou acha que o Brasil é a coisa mais genial do mundo, ou faz questão de falar mal do país. E faz isso em cima de uma ignorância histórica absurda, com essas frases que a gente ouve. Ah, isso é assim desde as capitanias hereditárias. Como se fosse possível postular uma linha de continuidade histórica entre Mendelssohn e Aldebrecht. É uma estupidez o tempo todo. Bom, vou discutir a coisa da cordialidade e tal. Na revisão dessa coisa mais recente que eu falei, eu dediquei um capítulo à análise centrado nas manifestações de 2013 para chegar às polarizações que nós estamos vivendo hoje, polarizações político-partidárias, vamos dizer assim. Bom, mostro também um outro grande equívoco, que é achar que mensagem brasileira foram as negras violadas pelo senhor branco. Isso é uma fantasia de Gilberto Freire, que a elite brasileira adorou, reconhecendo, achando ali, olha aí, o macho branco comendo todas as negras no Brasil. Inspirou essa fantasia, foi incorporada pela elite senhorial e pelo movimento negro, só que o movimento negro invertendo os sinais para dizer que aquilo foi um crime, um absurdo e violência e tal. Mas isso não resiste ao menor exame histórico das coisas. No século XVI, por exemplo, Gabriel Soares de Souza fala que a classe dirigente no Brasil não chegava a 100 pessoas. Como é que essa classezinha dirigente, incluindo a hierarquia e a eclesiástica, ia comer todas as negras do país? É numericamente impossível. Nem que a elite branca passasse o dia inteiro na cama tomando Viagra e trepando, não ia conseguir fazer isso. A mensagem brasileira se deu entre os pobres. Ela foi um fenômeno, um processo popular. Ela foi feita entre brancos pobres, pretos livres, escravizados, índios servis e livres, e aconteceu nas pequenas lavouras, nos portos, nas comunidades pesqueiras, na vizinhança dos engenhos. Tal. Foi um grande processo popular. Isso se deu, foi entre as camadas populares da sociedade brasileira. A elite senhorial, numericamente, não teria como fazer isso. Qualquer somazinha na ponta do lápis, você mostra que isso é uma fantasia de Gilberto Freire que foi comprada por todo mundo, da elite ao movimento negro. Bom, falo das fraudes hoje estatísticas no Brasil, que também o grande culpado, em certa medida, é o Fernando Henrique, quando ele fala, pega o IBGE e faz o IBGE substituir os critérios estatísticos por um critério ideológico. Para o IBGE dizer que pardo e preto bota tudo como negro. Com isso, você frauda toda a realidade demográfica do sertão nordestino até a Amazônia, que é predominantemente caboclo índio. Quer dizer, se não houve um genocídio do índio histórico, há um genocídio do índio estatístico, com o IBGE, tal como Fernando Henrique estabeleceu e foi levado adiante, aprofundado também nos governos do PT. E também falando dessa coisa que é engraçada, um capítulo que eu chamo o pior dos mundos, que é o discurso central de todos esses movimentos identitários, é que nós vivemos o pior dos mundos. O grande inimigo é o Ocidente branco, o homem ocidental branco. Agora, quer dizer, há uma incapacidade de ver as mudanças espetaculares que aconteceram nesse mundo ocidental, historicamente, das mulheres que não da elite brasileira que viviam enclausuradas nos seus sobrados no século XVIII, há mulheres hoje como Fernanda Torres ou, sei lá, Maria Bopp, a blogueira, que tem a vida sexual que bem entendem e ninguém tem nada a ver com isso. As conquistas sociais todas, as conquistas individuais, nada disso é levado em conta. E, ao mesmo tempo, esquecem de práticas brutais de dominação da mulher, por exemplo, nas sociedades tradicionais africanas, extração do clitóris, o bloqueio ao prazer feminino. Esquecem, no caso dos negros também, são incapazes de ver a exploração do negro pelo negro na África. Eu até tenho dito, estava pensando anteontem isso até, que
esse slogan, hoje o lugar do mundo onde as massas negras são mais miseráveis e mais maltratadas em todo o planeta, no lugar do mundo onde isso acontece é na África. Black Lives Matter é um slogan perfeito para ser gritado nas favelas de Luanda, em Angola. Então, a gente tem que... Mas, então, há um pessimismo programático, é isso que eu quero dizer. Esses movimentos identitários, o que une eles é um pessimismo programático. Você tem que dizer que está vivendo no pior dos mundos para que você consiga mobilizar as pessoas. E, no final, eu falo das possibilidades de dar uma volta por cima, que aí também é uma outra longa discussão, mas eu já estou falando demais, deixa eu ouvir Marco Aurélio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tibério. Bom dia, Antônio Rizari. Eu queria começar dizendo que eu me sinto muito gratificado em ter sido convidado pelo Rizari para escrever as abas desse livro dele. Eu li o livro de cabo a rabo, como a gente poderia dizer, e eu fiquei encantado, como um leitor comum ficará, creio eu. Principalmente porque é um livro, é um texto no qual pulsa coragem cívica. O Risério, o Tibério acabou de falar isso, ele não tem medo de comprar brigas e de dizer o que pensa. O que no mundo intelectual brasileiro não é algo muito comum. Normalmente, os intelectuais, e eu me ponho como parte desse mundo, pisam em ovos quando tem que fazer a crítica das ideias com as quais não concordam. Então, eu acho que o livro do Tibério tem, de início, essa enorme vantagem. Ele nos chama a uma reflexão que é decisiva no momento que nós estamos vivendo no Brasil e diria até mesmo no mundo, que é a reflexão a respeito de como é que nós vamos recompor a ordem social, a ordem nacional, a comunidade dos homens e mulheres. Nós estamos tateando nisso, mas, apesar de estarmos tateando, tem muita gente que parece ter a receita no bolso. E é contra esse pessoal, essas posições que parecem ter a receita pronta, que o livro do Tibério se contrapõe. É a eles que o livro se contrapõe e nos ajuda a fazer uma reflexão crítica de tipo alternativo, porque é disso que nós estamos precisando. Então, eu começaria essa minha rápida intervenção aqui dizendo assim, que eu acho que o livro do Risério, assim como a história intelectual dele, pelo menos a que eu conheço, de alguns outros livros, das suas intervenções públicas, é um esforço para combinar a crítica teórica, a cobrança política e a persuasão intelectual ou a persuasão democrática. Ou seja, o Risério parece estar convencido, e eu o aplaudiria se ele confirmasse isso, que é possível reconquistar os identitários para o campo da democracia propriamente dita. Ele, por estar convencido disso, ele se dedica a interpelá-los, a dialogar com eles e a tentar convencê-los ou a mostrar os erros que estão sendo praticados para sustentar as postulações identitárias mais radicais. Então, eu acho que esse é o território que o Risério domina como poucos. E eu só posso aplaudi-lo nesse esforço. Eu acho que ele é indispensável. Agora, eu queria fazer algumas observações, mais ou menos à margem do texto do Risério, ainda que sabendo que todos os pontos que eu vou destacar estão, de algum modo, presentes no livro dele. A primeira
coisa que eu quero enfatizar é que a fragmentação social é um dado do desenvolvimento capitalista, sobretudo o mais recente, turbinado, movido, impulsionado pelas tecnologias de informação. Essa fragmentação, que de uma maneira simplória, eu diria, a destruição dos nexos que coligam os indivíduos, coligam os grupos e dão estrutura aos grupos, se combina essa fragmentação com uma forte individualização. A individualização, no sentido da declaração de autonomia dos indivíduos em relação aos seus grupos de pertencimento, é um dado da vida. Todos nós, de alguma maneira, estamos sendo enredados por esses dois processos. A fragmentação, que nos tribaliza, vamos dizer assim, né? E a individualização, que nos faz críticos dos nexos com os quais nós experimentamos a vida social como um todo. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que é um desdobramento disso, é que esses dois processos, fragmentação e individualização, fazem com que os grupos, as classes e as próprias organizações explodam. Né? É como se elas estressassem e sofressem, por conta disso, uma espécie de infarto. Elas não conseguem mais dar conta da educação dos seus membros, da fixação de rumos e projetos para os seus membros, e não conseguem dar conta da sua própria existência como organização. O exemplo mais banal disso é a família, a escola e os partidos políticos. Mas eu poderia, sem muita dificuldade, colocar aí as empresas, que também estão sofrendo um processo ou uma pressão muito grande para rever os seus fundamentos organizacionais e voltarem a funcionar, digamos assim, com alguma tranquilidade. As empresas hoje, grandes, médias, pequenas, são um mundo em movimento permanente, difícil de ser gerenciado, vamos dizer assim. É um desafio gerenciar as organizações. Mas eu não estou me interessado nas empresas. Mas eu acho que as outras formas de vida organizada, a família, as classes, os partidos, a escola, essas estão de pernas para o ar, sem saber direito como se reposicionar no mundo que nós temos aí. Um terceiro ponto, também um desdobramento desses dois primeiros, é que, nesse contexto que eu acabei de mencionar, a luta por reconhecimento e identidade cresce inapelavelmente. Não há como frear a necessidade que pessoas, grupos, corporações têm de lutar pelo reconhecimento. É como se a luta pelo reconhecimento, nesse caso, fosse uma espécie de respirador. É por aí que os grupos respiram e se sentem parte da vida. Porque o despedaçamento social é muito grande, ele é compensado, em parte, pelas postulações fundamentalistas, que no Brasil é uma coisa relativamente muito recente. Né? Nós nunca tivemos tanto fundamentalismo como temos hoje no Brasil, e mesmo hoje, o fundamentalismo que está aí é o fundamentalismo da extrema-direita. É o fundamentalismo bolsonarista, meio patriótico, que não tem um eixo muito claro de afirmação na minha visão. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui, antes de mais nada, para o próprio
Risério, ele já respondeu isso em boa medida no livro, é como recriar a nação nesse contexto. Será que isso é plausível? Será que é possível? O que seria a nova nação? Ou a nação recriada? Seria a nação de antes devidamente recuperada e purificada, entre aspas, ou seria um novo arranjo que desse conta dessa pluralidade que está aí, dessa fragmentação que está aí, e, de alguma maneira, funcionasse como uma espécie de mecanismo de equilíbrio entre essas coisas? Ou será que a nação a ser encontrada seria uma nova fantasia patriótica? Eu acho que o Risério não pensaria nesses termos de uma fantasia patriótica, até porque o termo patriótico é um termo sujeito a chuvas e trovoadas, é complicado trabalhar com ele, na minha visão. Bom, então, esses são os pontos principais, e eu terminaria fazendo uma coisa assim, uma observação do seguinte tipo. Será que nós podemos pedir, e aí eu uso o verbo pedir com ênfase, solicitar, exigir, ao radicalismo identitário que pondere democraticamente e atue de modo diferente? Se sim, como eu acredito que sim, será que nós podemos esperar que, com isso, com a aceitação desse nosso pedido, ele se desfaça como bolha de sabão? Ele desapareça no ar e nunca mais volte a se manifestar? Então, eu faço essa pergunta, que é um pouco retórica, mas é no sentido da provocação. O Risério me provocou tanto, eu agora me sinto no direito de provocá-lo um pouco também. E eu tiro disso a seguinte pergunta: será que o problema, o nosso problema, é a nação? Ou, por trás desse conceito, está ou estão a sociedade, a população e, particularmente, o Estado? Com tudo o que se possa dizer a esse respeito. E faço essa pergunta porque eu sou partidário, e acredito que todos os companheiros aqui nessa roda também são, de que o exercício intelectual é, por excelência, um esforço de reflexão, de pensar de novo, de pensar além. E isso traz consigo uma dificuldade, que é a dificuldade de todos os intelectuais, ou de toda atividade intelectual, que é fazer com que as suas reflexões se debrucem sobre a vida, se colhem na vida, se traduzam em política. E isso nós não estamos conseguindo fazer no Brasil. Desde, vamos dizer assim, o começo do século XXI, pelo menos. Nós perdemos, eu digo a sociedade, não só os intelectuais, essa capacidade de fazer com que as ideias se colhem na vida e sirvam de norte, de orientação para os grupos e as pessoas. E aí eu falo nós, intelectuais no sentido restrito, mas, sobretudo, intelectuais no sentido amplo. Lideranças, os empresários, os profissionais que mexem com ideias e conhecimentos, os jornalistas, uma corporação que tem uma força extraordinária no mundo que nós vivemos. Evidentemente, eu estou falando também dos políticos, dos líderes políticos, das lideranças políticas, daqueles que têm a capacidade de articulação, tendo mandato ou não tendo mandato. Isso não é o ponto importante. Muitas vezes, políticos sem mandato operam com muito mais qualidade e resultado do que políticos que têm mandato. Não estou falando de parlamentar,
falando de políticos, de pessoas que pensam a sociedade de uma maneira organizada e de uma maneira produtiva, vamos dizer assim, uma sociedade que é capaz de agir sobre si mesma, né, no sentido democrático da participação, etc. Então eu termino, e aí termino mesmo, com essa questão solta na mesa, em primeiro lugar para consideração do Risério, que é a questão de saber se a nação que nós queremos, ou que o livro do Risério se propõe a reconstruir, não é a sociedade como um todo, ou é apenas uma fantasia de natureza utópica, digamos assim, que sirva de referência para as pessoas. Eu reitero o meu agradecimento aí ao Risério pelo convite e, para mim, é uma satisfação enorme poder assistir a esse debate aqui. Obrigado. Muito obrigado, Marco.